Olá, bom dia, gatinhos e gatinhas. Minha voz tá meio rouca, mas dá para entender, né? Bom, a gente essa semana, para não se estender muito o vídeo, não ficar cansativo, a gente falou sobre o atletismo e como ele surgiu, como foi a sua história, né? Eu mandei um videozinho diferenciado, que foi do YouTube, e essa semana, como eu não achei nenhum vídeo interessante para dar continuidade ao nosso assunto, a gente vai falar diretamente. Bom, deixa eu abrir aqui. Desculpa, novamente, deixa eu abrir por aqui, que senão não aparece. Ah, aqui tá. Esse é um vídeo, uns slides que eu deixei prontinho para vocês, para a gente estar falando sobre essa aula e sobre essas modalidades, porque agora a gente vai falar um pouco sobre como é o atletismo e como ele é dividido. O atletismo é uma modalidade individual, presente nos Jogos Olímpicos, como vocês já viram na semana passada, desde a sua primeira edição, composta de 3 vertentes: corridas, aí a corrida pode ser de velocidade, com barreira, de resistência, a marcha atlética, né? E as estafetas, que é muito parecido com o que a gente fala que é a corrida com barreira. Os saltos, que aí ele pode ser salto em altura, salto em comprimento, salto com vara, salto. E os lançamentos, lançamento de dardo, disco, martelo e etc. Hoje a gente vai só falar que a página 5, ou 5 não, 5 a gente viu semana passada, a gente se atenta ao PDF do livro e acompanha pela página número 6. E lá a gente vai falar mais atentamente sobre as corridas, né? Então, aqui são as corridas, elas são divididas em corridas rasas e corridas de fundo. A corrida tradicional é competição que envolve várias provas, são corridas, as rasas são corridas de curta distância, que exigem muita velocidade, a de fundo são corridas que são de grande distância, que exigem mais resistência, tanto muscular como respiratória. A corrida, as principais modalidades do atletismo são corrida de pista, é a mais tradicional competição do atletismo, envolve várias provas. Corridas disputadas em pistas ovais, aquelas que a gente vê muito dentro de... Na universidade, na UFES, tem uma pista não é tão grande, mas é uma pista, para vocês terem ideia. A maioria delas, às vezes, ficam ao redor de um campo, nessas universidades ou escolas que existem. Mas existe a específica só para atletismo, que envolve várias provas, todas aquelas que a gente viu aqui no slide anterior, de salto, de arremesso e de corrida, preparada só para isso. As corridas disputadas nas pistas ovais, cada atleta corre numa faixa, 100 metros rasos, 200 metros ou 400 metros, depende. São 100 metros, aí divide cada modalidade. Corridas de meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. Corrida de fundo, dentro da pista, 5.000 metros e 10.000 metros. E maratona, que é disputada nas ruas, num percurso de 42,19 quilômetros. Isso tem um pouco a ver com a história do atletismo e como surgiu as corridas, que foi uma das primeiras modalidades a existir na Grécia Antiga, dentro da modalidade do atletismo. A corrida de revezamento. A corrida de revezamento são obrigatoriamente divididas em 4 etapas de 100 metros ou de 400 metros. Cada atleta formada por 4 membros, uma equipe, cada equipe tem 4 membros, e esses 4 corredores ocupam a raia da pista de atletismo. Membros de cada grupo devem passar entre si um elemento conhecido como testemunho, né? Na história ele fala que é o testemunho, que para a gente ver aqui dentro dessa foto é um bastão, né? Aí eles falam que é o testemunho, mas a gente compreende como bastão, que tem uma maneira de pegada, de entregar com a mão e pegar a outra com a mão ao contrário por cima. Isso aí a gente pode verificar quando a gente voltar pessoalmente para mostrar como essas pegadas de entrega e recebimento do bastão numa corrida, certo? Aí temos também a corrida com barreira. As corridas com barreiras é de 100 e 110 metros, o primeiro para mulheres, que é 100 metros, e o último para homens, são provas de velocidade, com esses obstáculos que quase sempre são derrubados, né? E pois a função é apenas dificultar, dar um grau de dificuldade na corrida, né? Tanto a prova masculina como feminina tem
10 barreiras no percurso. Os homens 110, com barreiras altas, as mulheres percorrem 100 metros. E aí também tem a altura de cada barreira. Para as mulheres é um pouco mais baixo, para os homens é um pouco mais alto. E eu não vou entrar em detalhes, porque é só para citar. Porque tem essas alturas que eu posso depois futuramente passar para vocês. Aqui tem um movimento correto de passar nessas barreiras. Sempre a perna da frente estendida, a outra semiflexionada, para poder passar essas barreiras num movimento mais complexo. Né? Essa barreira também ela tem que estar de uma maneira, o apoio dela tem que estar ao contrário, senão ao contrário você pode, de repente, quebrar até uma perna. Né? Vamos para frente. Marcha atlética. Vocês já viram na televisão, ela é um pouco esquisita essa marcha, ela parece um rebolado, né? Mas por que esse rebolado, vamos dizer assim? Porque, na verdade, os pés, um dos pés nunca pode perder o contato diretamente com o solo. Se eleva nessa foto aqui, é o que eu deixei, que eu achei muito interessante, tá vendo? Um pé está afastado do solo, o outro está. Quando mudar esse passo, sempre, ó, nessa outra foto também, ó, sempre um vai estar em contato com o solo, né? Ó, o solo, e aí ele vai aquele movimento de gingado, por isso que fala marcha atlética, né? É uma modalidade do atletismo onde se executa uma progressão de passos de maneira que o atleta sempre mantém o contato com o solo, pelo menos com um dos pés. A perna que está reta sempre é o momento do primeiro contato, até que encontre a posição vertical. Próximo é a maratona, como a gente falou, a média dela é de 42 quilômetros. É uma corrida realizada na distância oficial, 42,95, se eu não me engano, é vira 19. Está aí atrapalhando um pouquinho o vídeo. Normalmente em ruas e estradas. A gente conhece um pouco a que tem aqui, que é aquela que sai de São Cristóvão e vai até Aracaju, que tem essa distância, que é uma maratona, assim, não é uma maratona, é uma corrida aqui, né? Mas existe a de São Silvestre, que é uma maratona mais conhecida, a de Nova York, da Pampulha, em Minas Gerais. Então, tem várias conhecidas, porque ela é bem disputada e bem percorrida. Tem atletas que percorrem e viajam o mundo inteiro, sempre percorrendo essas maratonas, né? E tem esse daqui, que é uma outra modalidade que está aí, que é o cross country. Os atletas competem numa corrida em terreno aberto e acidentado. Aqui a gente viu que é um grupo, ó, sempre num campo aberto, de madeira, de grama, ou então com um terreno acidentado, de terra batida mesmo, e lá ele encontra os obstáculos, e assim tem um percurso, não tem uma medida, uma quilometragem específica nesse cross country, mas a única especificidade dele é que tem que ter dificuldades e que tem que ter uns terrenos abertos e acidentados. Tá? Então, hoje a gente chega, por último, nessa última modalidade, e encerra a atividade de hoje para ficar um pouco curto e não ficar muita coisa para vocês. Próxima semana a gente conclui esse assunto e passa uma atividade. Fique com Deus, um beijo no coração.